Olá, pessoal, bom dia de novo. Então, abro a apostila de vocês lá na página 453, no exercício número 1. Ele fala assim, ó, Sérgio precisa construir com régua e compasso um trapézio ABCD. Ele já traçou os lados AB e BC, mas devido a um problema com seu compasso, não pôde finalizar a sua construção. Sabendo que as bases do trapézio são o lado AB, que é esse daqui, e CD, que é o que a gente vai fazer aqui, e que os lados AB e AD são perpendiculares, complete com régua e compasso a construção iniciada por Sérgio. Então, o que acontece? A gente vai ter que traçar uma reta perpendicular aqui. Como que a gente vai fazer isso? Tem muitas formas de fazer. Uma delas é o seguinte, ó. Eu vou pôr a minha régua aqui e eu vou prolongar essa semi-reta aqui, tá? Então, olha só, vamos prolongar ela pra cá. Pronto, prolonguei. Aqui está o meu ponto A, tá vendo? Ela vai ser perpendicular aqui. Como que a gente pode fazer isso? Da seguinte forma, ó. Eu ponho o meu compasso aqui no meu ponto A e eu vou traçar, ó, um arquinho aqui, desse lado, e um arquinho com a mesma abertura aqui desse lado, certo? Agora, com a ponta seca do meu compasso em um desses arcos, eu vou traçar um arco lá em cima. Com a ponta seca no outro arco, eu vou traçar de novo aqui em cima, tá vendo? Agora, ó, eles se encontraram aqui, né? Eu vou traçar do ponto A até aquele ponto ali, ó. Certo? Então, aqui eu tenho uma reta perpendicular, tá? Agora, eu vou ter que traçar uma reta paralela aqui, tá vendo? Que ela vai passar por essa reta que a gente traçou aqui. Como que eu vou fazer isso? Então, a gente tem um ponto aqui que vai ser o nosso ponto C, tá? Então, ela tem que passar aqui e vai ter que passar aqui nessa reta. Então, como que a gente faz uma reta paralela? Eu vou prolongar essa reta pra cá, tá? Porque eu vou usar ela prolongada aqui. Então, eu já vou aproveitar pra fazer isso agora. Então, pronto, prolonguei. Com a ponta seca do meu compasso lá no ponto C, eu vou fazer um arco aqui nessa minha reta aqui de baixo, tá vendo? Eu vou aproveitar e vou fazer do mesmo tamanho desse aqui, ó. Assim, eu economizo espaço e não poluo tanto o meu desenho, tá vendo? Fiz aqui. Então, esse foi o meu arquinho, tá? Com a ponta seca aqui, eu vou fazer o meu arco aqui, tá? Então, ele encontrou exatamente aqui no vértice B, tá vendo? Foi uma coincidência isso. Agora, com a ponta seca em B, eu vou fazer um arco aqui. Com a ponta seca em C, eu vou fazer um arco aqui. Tá vendo que eles não se encontraram? Então, a gente vai prolongar, tá? Ó, prolongamos aqui. Pronto, temos aqui o nosso ponto sem nome, né? Agora, a gente vai fazer uma reta desse ponto aqui, o ponto C, e vamos chegar lá na nossa reta perpendicular. E aí, aqui nesse encontro, vai ser o nosso ponto D, tá? Então, eu sei que essa reta é paralela a essa e essa é perpendicular a essa, ok? E tá aí finalizada a número 1. Aqui na número 2, ele pede pra gente elaborar uma estratégia para traçar apenas com régua e compasso a reta S, que é perpendicular à reta R, tá? Então, uma estratégia que eu utilizo é o seguinte: ponta seca do compasso em P, a gente traça um arco à direita e à esquerda. Aí, a gente põe ponta seca em um dos arcos, a gente pode chamar de A e B, tá? Aí, a gente põe a ponta seca em A, desenha um arco, a gente pode aumentar esse arco daí, tá bom? A gente desenha um arco aqui, ponta seca em B, desenhamos o arco aqui. E eles têm que se encontrar. E aí, nessa intercepção deles aqui, a gente liga lá com o ponto P. E pronto, tá traçada a nossa reta S, que é perpendicular, tá? Então, isso que eu fiz, vocês podem escrever. Então, ponta seca do compasso em P, traça um arquinho, tá? Tudo isso que eu fiz, vocês podem escrever aí, tá bom?
Agora, a gente vai ver um pouco sobre reta mediatriz de um segmento. Ele fala assim, ó, lá na página 454. Você sabia que o Brasil possui um ponto equidistante dos seus 4 pontos extremos, norte, sul, leste e oeste? Esse ponto, denominado Centro Geográfico do Brasil, localiza-se em Mato Grosso, no município de Barra do Garças. Antes de tentar localizar o centro geográfico do nosso país, vamos relembrar seus pontos extremos. O ponto extremo norte, ou setentrional, fica em Roraima, na fronteira com a Guiana. Na fronteira com a Guiana. É o nascente do rio Ailã, no nome Caburaí, Serra de Caburaí. Então, ó, Roraima, tá vendo que ele deu um zoom aqui no mapa? A Guiana tá aqui, na verdade ele tá dando zoom nisso aqui, tá? Então, ó, a Guiana tá aqui, Roraima tá aqui, né? Então, esse ponto no extremo norte é localizado por aqui, tá bom? Ao ponto extremo sul, ou meridional, está localizada em uma das curvas do Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, ou fronteira com o Uruguai. Então, ó, o Arroio Chuí tá aqui, que é a fronteira com o Uruguai, né? Ó, ele deu zoom, então na verdade está aqui, né? Ok? O ponto extremo oeste ou ocidental localiza-se no Rio Moa, na Serra do Divisor, situada no Acre, na fronteira com o Peru. Então, é aqui, ó, né? O Acre, fronteira com o Peru. Ele deu aqui o zoom, né? E, finalmente, o ponto extremo leste ou oriental se situa na Paraíba, na ponta dos Seixas, em Cabo Branco. Claro que estamos falando da porção continental no Brasil, que o arquipélago de Fernando de Noronha, por exemplo, fica mais a leste que a ponta dos Seixas. Então, se a gente pensar, Fernando de Noronha vai estar mais para cá, né? Só que ele não tá pensando nessas partes, tá? Ele tá falando só na porção continental, ok? Aí ali embaixo ele termina falando, né, que para localizar o centro geográfico do Brasil, você precisa conhecer um conceito muito importante em geometria, né, que é a reta mediatriz de um segmento. E a gente vai discutir ela agora, tá? Então ele fala pra gente pegar uma folha de sulfite, eu peguei a minha aqui já, na verdade eu peguei um pedaço de uma folha de caderno de desenho. Aí ele fala assim, ó, numa folha de papel sulfite, marque 2 pontos distintos quaisquer, nomeando-os de A e B. Então eu vou marcar aqui, tá, ó. Vou chamar aqui de A e aqui eu vou chamar de B, tá? Prontinho. Dobre a folha de modo que os 2 pontos coincidam e faça um vinco na dobra. Então, o que acontece? Ó, a gente vai pegar e vai dobrar. Quando a gente dobrar, ó, esses 2 pontos aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, eles vão ter que se encontrar, tá? Então, eu vou fazer os meus se encontrarem aqui e vou dobrar. Deixa eu minha folhinha reta. Pronto, fiz os meus 2 pontos se encontrarem. Deixa eu pôr aqui embaixo. E dobrei ali, tá? Aí ele fala assim, abre a folha com o auxílio de uma régua, trace a reta representada pelo vinco. Trace também o segmento AB. Então, vou fazer isso. Ó, vou traçar o segmento AB e vou traçar essa reta aqui, tá? Que eu fiz ali pelo vinco. Aí, ele fala na letra A. O que se pode afirmar sobre o ângulo formado pela reta traçada no vinco e pelo segmento AB? Então, o que pode afirmar sobre esse ângulo formado aqui? Que ele é perpendicular, né? Então, pode colocar na letra A. Esse ângulo mede 90 graus. Escolha um ponto qualquer sobre a reta traçada no vinco e no meio de C. Então, eu vou escolher aqui e vou chamar de C, tá? Usando régua, determine a distância CA e CB. Então, qual que é a distância do meu ponto CA? Ó, deu 4 centímetros, né? Ó, daqui até aqui. E do ponto CB, também deu 4 centímetros, tá? Então, ali na letra B, usando régua, determine as distâncias CA e CB, o que se pode afirmar sobre elas? Então, que elas são iguais, tá? O de vocês não necessariamente vai dar 4 centímetros, tá? Se você fez esse ponto C mais distante ou mais perto, essa medida vai dar diferente, ok? Letra C. Se você escolher outro ponto qualquer na reta, chegará à mesma conclusão? Vamos pensar? Eu vou pegar agora um ponto aqui, ó.
Qual que vai ser a medida dele com o ponto A, ó? Deu 3,8 mais ou menos, né? A distância dele com o ponto B também vai dar lá 3,8. Então, também é a mesma medida no sentido de que essa medida aqui é igual a essa, tá? Não importa, se eu pegasse lá longe, ia dar, por exemplo, 6, 7 centímetros. Mas dos dois lados daria, tá? Então, sempre que a gente pega um ponto aqui, a gente tem a mesma medida, ok? Aí ele fala assim. Então, na letra C, pode colocar aqui sim, tá? Só coloca assim. Aí a letra D fala assim. Chame de O o ponto de interseção da reta com o segmento AB. O que se pode afirmar sobre as distâncias AO e BO? O que o ponto O representa para o segmento AB? Então, é o seguinte, ó. Ele quer que a gente tenha um ponto O aqui, tá? Aí ele pergunta o que a gente pode afirmar sobre... Ó, ele deu O aqui, tá? OA e OB. Então, se a gente medir aqui, ó... OA vai medir 2,7, né? E o OB também, tá? Vai dar mais ou menos 2,7 aqui. Então, eles são iguais. Então, pode colocar aqui OA e OB, eles são iguais. E aí, ele pergunta o que o ponto O representa para o segmento AB. Como que é o nome de um ponto que divide um segmento ao meio? Ele é o ponto médio, né? Então, pode escrever ali que O é o ponto médio, tá? Ali na número 2, ele fala assim, considere o segmento AB. Eu desenho o meu aqui numa folha porque eu vou ter que ficar virando a página da apostila, tá? Vocês podem deixar ali na página 456, que eu vou lendo pra vocês e a gente vai fazendo junto, tá bom? Então, a letra A fala assim, ó. Concentro no ponto A e a abertura um pouco maior do que a metade do comprimento de AB, trace um arco que intercepte o segmento AB. Então, ó, ponta seca em A, essa abertura tem que ser maior que a metade. A metade é mais ou menos aqui, né? Então, ó, um pouquinho maior que a metade, a gente vai interceptar aqui, tá? O segmento AB, ok? Com o centro no ponto B e a mesma abertura usada no item A, trace um arco intercepte em 2 pontos distintos, o arco já... Ah, peraí, gente, é um arco, né? Ó, trace um arco que intercepte o segmento AB. Então, ele quer que a gente faça um arco. Assim, tá? Ih, eu mexi na abertura. Ficou assim, tá? Um arco intercepte, tá. Com o centro no ponto B e a mesma abertura, Ó, pessoal, eu corrigi aqui, tá? Ó, o arco ele tem que ser dessa forma aqui, tá? E não assim. Você pode fazer uma circunferência também, mas aí vai poluir muito o seu desenho, tá bom? Então, ó, ponta seca em A, aí você vai desenhar um arco aqui, tá? Dessa forma assim. Aí ele fala, com o centro em B e a mesma abertura usada no item A, trace um arco que intercepte em 2 pontos distintos o arco já traçado. Talvez você precise prolongar um pouco o primeiro arco. Então, ó, com a ponta em B, a gente vai traçar agora, ó, um arco que vai interceptar aqui, ó. E aí, essas intercepções que ele fez, a gente vai chamar de C e D. Então, ó, pode chamar de C aqui e de D aqui, tá? Aí, ele fala na letra C. Traça o segmento AC, CB, BD e DA. Então, vamos traçar aqui, ó. Aqui. Façam aí, tá? Na apostila de vocês. Pronto. Aí ele pergunta o que a gente pode afirmar sobre o quadrilátero ACBD. Então, a gente pode falar que ele é o quê? Um losango, né? Então, pode escrever aí na letra C. É um losango. Traça o segmento CD. Então, o segmento CD é esse segmento aqui, né? Vamos traçar ele. Qual a medida do ângulo formado pelo segmento AB e CD? Justifique sua resposta. Então, eles não são a nossa diagonal? As diagonais do losango formam ângulo de 90 graus, né? Então, pode escrever aí 90 graus, pois são as diagonais do losango.
A letra E fala assim, chame de P o ponto que AB e CD se interceptam. Então, esse ponto aqui, ele quer que a gente chame ele de P. Cadê? O que se pode afirmar sobre as distâncias de AP e BP? Então, o que pode se afirmar dessa distância e dessa distância? Lembra quando a gente viu que o ponto O era o nosso ponto médio? A mesma coisa a gente pode afirmar aqui, tá? Que elas são iguais, pois as diagonais, elas se interceptam no ponto médio. Então, a diagonal do nosso losango, ela sempre vai se interceptar no ponto médio. Então, a distância de AP e PB são iguais, tá? Então, escrevam aí, são iguais, pois as diagonais se interceptam no ponto médio. Aí, a letra F, o que o ponto P representa para o segmento AB? O ponto médio, né? Então, escrevam aí na letra F, ponto médio. E aí, ali na letra G, fala assim, ó. Prolonga o segmento CD de forma a obter uma representação da reta que passa pelos pontos C e D. Então, ó, eu vou prolongar aqui, ó. Aí ele fala assim, essa reta é a chamada reta mediatriz do segmento AB. Então, o que é a nossa reta mediatriz? A nossa reta mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio, tá? Então, ó, qual que é a reta mediatriz de AB? É uma reta perpendicular que vai passar aqui pelo P, que é o meu ponto médio de AB, tá? Aí na letra H ele fala assim, descreva uma estratégia que permita traçar usando apenas cego e compasso a reta mediatriz de um segmento AB. Então, como que a gente pode escrever aqui uma estratégia? É tudo isso que a gente fez, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que descreve essa estratégia. Então, olha ali na letra H, ó. Com o centro em A e abertura D, sendo D maior do que metade da medida do segmento AB, traçar um arco que intercepte o segmento AB. Então, lembra que a gente fez isso? Depois, com o centro em B e abertura D, traçar um arco que intercepte o primeiro arco traçado em dois pontos distintos, nomeados C e D. E depois traçar a reta CD, que é a reta procurada. Tá vendo que ele não colocou aqui que tinha que montar o losango? Porque não precisou, né? A gente usou o losango só para demonstrar algumas coisinhas, né? Então, pode pausar aí o vídeo e copiar isso aí, tá? A partir dali, ó, concentra em A, tal. Concentra em A mesmo, né? Então, é isso, pessoal. Por hoje é só, tá? Aí, quinta-feira, a gente finaliza esse módulo, tá bom? E aí, eu vou deixar para vocês fazerem em casa essa tarefa lá na página 463, 464 e 465. São bastante páginas, mas é porque como vocês vão fazer a construção, então precisa de espaço, né? Aí, ele deixou um espaço grandinho ali. Mas são os exercícios de 8 a 11, tá? Do 8 ao 12 aí, gente, ó, vamos arrumar aqui, tá? Do 8 ao 12. Vamos finalizar aí os exercícios, tá? Desse módulo 18, ok? Então, é isso, pessoal. Tenham um ótimo dia, uma boa semana para vocês e até quinta-feira. Tchau!